Eu não quero nem perder tempo, porque eu estou empolgado com essa mensagem aqui, gente. Vamos lá? Fala para o teu irmão assim, ó, do lado aí, fala assim, lugar de passado é no passado, gente. Esse é o tema da mensagem, lugar de passado é no passado. Amém? Eu quero muito, mas muito, falar algo com vocês que Deus colocou no meu coração, nessa semana. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa mensagem vai te levar para um outro nível de vida. Essa mensagem vai te levar para onde? Para um outro nível de vida, gente. Vira aí, agora hoje eu vou mexer com vocês, gente. Eu vou ficar aqui sozinho, não. Vocês vão me ajudar. Vira para o teu irmão aí com voz de profeta, gente. Com voz de profeta. Olha na bitola do olho dele. Se ele tiver com a máscara no olho, você arranca essa máscara do olho dele aí. E fala assim, se prepara para viver a melhor estação da sua vida. Aleluia. Vamos lá para o texto, gente? Ageu capítulo 2, verso 3. Ageu capítulo 2, verso 3. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Que templo é este, gente? Templo de Salomão, certo? Então aqui é uma pergunta. Quem de vocês viu este templo, templo de Salomão, em seu primeiro esplendor? Ageu está perguntando. Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? É outra pergunta, gente. Então vamos mais uma vez. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Só que para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu vou ter que voltar um pouquinho na história, beleza, gente? Vou voltar um pouquinho, senão vocês vão ficar boiando. Certo, gente? Esse texto é um texto pós-exílio, texto pós-cativeiro babilônico. E para a gente entender melhor um pouquinho, eu vou ter que dar uma viajada com vocês aí para trás, tá bom? Quem já ouviu falar sobre o Templo de Salomão aqui, gente? Já ouviu falar sobre o Templo de Salomão? Aqui na cidade de São Paulo, se eu não me engano, lá no lado do Brás, eu não sei se ali, acho que é Celso Garcia, aquela rua ali. Nós temos uma réplica do Templo de Salomão, certo, gente? Eu nunca entrei. Alguém já entrou lá no Templo de Salomão? É bonito lá dentro? Incrível? Já me falaram que é incrível, incrível. E aquilo só é uma réplica, gente. Eu já passei na frente. Eu confesso que quando eu passei na frente, eu fiquei de queixo caído, gente, porque o negócio é doido, é muito grande. É muito grande, as portas é muito grande. É tudo lindo. Só de passar na frente é extraordinário, gente. É algo assim que é uma obra de arte aquilo ali, gente. E muitas pessoas vêm até de fora do Brasil para poder visitar o Templo de Salomão. Pessoas vêm de fora do estado, pessoas vêm de diversos lugares para poder visitar o Templo de Salomão. E a Bíblia nos conta que esse sonho de construir o templo, ele nasceu no coração do rei Davi. Nasceu aonde, gente? No coração do rei Davi. Porque Davi, ele tinha de verdade uma vontade tão grande, que as pessoas tivessem um lugar de comunhão, um lugar de adoração, um lugar para poder exaltar o nome de Deus. E ele tinha esse projeto no coração, ele tinha esse desejo, ele tinha esse sonho. Mas Deus disse para Davi que não seria Davi que construiria esse templo. Por que não seria Davi? Porque Deus falou para ele que as mãos dele estavam manchadas de sangue. Davi era homem de guerra, gente. Mas o projeto era íntegro, o projeto era incrível. E Deus falou assim, não vai ser com você que essa construção vai sair, mas será com o teu filho. 1 Crônicas capítulo 29, a gente vê essa história, e a gente vê que Davi, ele morre, e logo depois que ele morre, o seu filho assume o trono, gente, assume o reinado. 2 Crônicas capítulo 1 vai começar a contar essa história de Salomão. E quando Salomão assume ali o reinado, uma das primeiras coisas que ele faz é dar início à construção do templo. Essa construção do início ao término dura mais ou menos 7 anos para se concretizar.
Ou seja, o sonho que Davi tinha foi realizado no seu filho. Muitas coisas que nós sonhamos vão se concretizar nos nossos filhos. Esse é meu sonho, gente. Deus me colocou um sonho, ganhar a cidade de Diadema para Jesus. Só que pode ser que isso se concretize nos meus filhos. Olha quantos filhos espirituais aí. Eu não tenho dúvida que nós vamos chacoalhar essa cidade, porque Deus, aleluia, colocou algo grande no meu coração, e nós vamos avançar, gente, nós vamos conquistar. E o desejo de Davi sempre foi muito grande, e ele já tinha até buscado, ele já tinha mandado buscar a arca da aliança. E a arca, ela representa o que, gente? Representa o que? A presença de Deus. E quando o templo, ele termina a construção do templo, Salomão, uma das primeiras coisas que ele faz é pegar aquela arca que o seu pai já tinha trazido para Israel e coloca dentro do templo, no lugar santíssimo, ou seja, no Santo dos Santos. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 14 em diante, que quando os sacerdotes estavam colocando a arca lá no Santo dos Santos, a glória do Senhor encheu o templo, e os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé. Tamanha a presença de Deus naquele lugar. Aleluia. Capítulo 6 de 2 Crônicas, verso 12 em diante, Salomão começa a orar. Salomão começa a orar dedicando aquele templo ao Senhor, agradecendo pela aliança que Deus sempre honrou com o povo de Israel, agradecendo pelas promessas realizadas, por toda a fidelidade de Deus com o seu povo. Deus é fiel, gente. E quando ele termina de orar no capítulo 7, diz que desceu fogo do céu, a glória do Senhor desceu naquele lugar, e o povo se ajoelhou e começou a agradecer e adorar a Deus, dizendo: Ele é bom, e a sua misericórdia dura para todo o... Aleluia. Aquele templo era de fato o orgulho daquela nação. Aquele templo era de verdade a alegria daquele povo. O povo olhava para aquilo e ficava admirado, porque foi construído aonde? Na terra deles. Algo tão incrível. E quando Salomão, ele acaba de orar, Deus aparece para ele numa noite e fala assim para Salomão: Salomão, ouvi a sua oração. Escolhi este lugar como um templo para sacrifícios. Se eu fechar, Salomão, os céus, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, mesmo assim, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei a sua terra. Aleluia. Ei, o que Deus está falando ali para Salomão é que, independente de tanta coisa que o povo podia ter feito, de tantas atrapalhadas que o povo fez, se o povo se voltasse para ele, pedindo perdão, se arrependendo, Deus ouviria. Eu não sei o que você fez, eu não sei a sua vida, eu não conheço, mas tem algo aí que você precisa, aleluia, é voltar-se para Deus, pedir perdão pelos seus pecados, porque Ele está no trono ouvindo as suas orações, e Ele quer curar a sua vida, Ele quer sarar a sua terra, Ele quer transformar, aleluia, o teu coração, Ele quer, aleluia, que você seja uma pessoa mais que abençoada, aleluia. Tanto é verdade isso, gente, que o desejo de Deus sempre foi e sempre será que eu e você tenham uma vida sarada, curada, transformada, uma vida absurda de boa, uma vida bem-sucedida, uma vida abundante, que em Deuteronômio capítulo 28, Deus fala o seguinte: se ouvires a minha voz e guardar meus decretos, Ele está falando com o povo, eu vou te exaltar, bênçãos virão sobre vocês, bendito será
em tudo que você fizer. O próprio Deus ordenará para que as bênçãos dele venham sobre você. O desejo de Deus é o que para mim e para você? Que você tenha uma vida abençoada. Deuteronômio 28, verso 13, fala o seguinte: o Senhor fará de vocês cabeça das nações e não... Porém, vocês têm que fazer o quê? Se obedeceres os meus mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhe dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês, aleluia, estarão sempre por e nunca por. O desejo de Deus é que você tenha uma vida diferente, gente. A gente muitas vezes fica rastejando porque a gente acha que a gente é meio doido mesmo, gente. Ah, tadinho, coitadinho, sou um Zé Ninguém, o que é isso? Minha vida é isso, minha vida é aquilo. Deus está falando assim, meu desejo é que você esteja sempre por cima e não por baixo. Que você seja cabeça e não cauda. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Aleluia. Porém, o povo virou as costas para Deus. A apostasia era tamanha naquele período. O povo abandonou a fé, seguiram outros caminhos, a idolatria se instalou no meio do povo. E Deus falou que o juízo viria e o juízo veio. O juízo veio. A nação de Israel foi invadida pelo Império Babilônico. Foram 3 ataques. Se eu não me engano, o primeiro foi em 586, o segundo em 597, o terceiro em 605. Nabucodonosor destruiu Israel, destruiu Jerusalém. Tudo que ele via pela frente, ele destruía, gente. E o povo foi levado cativo para a Babilônia, a cidade foi completamente destruída. O templo de Salomão, que era a alegria, o orgulho daquela nação, foi totalmente destruído. A Arca da Aliança, diz a história, que desapareceu. Depois daquela investida, depois daquele ataque, nunca mais viram a Arca da Aliança. Ou seja, o povo estava destruído, o povo estava desanimado, o povo estava acabado, e ainda, para piorar, a presença de Deus foi embora. Aleluia. Então o estado do povo era de uma decadência total, gente, tanto moral, quanto emocional, quanto política, quanto espiritual, e por aí vai. Isso tanto é verdade que Salmo 137 nos mostra o estado que estava o povo. Coloca para mim Salmo 137. O povo já no cativeiro babilônico, olha o estado do povo, junto aos rios da Babilônia. Nós sentamos e choramos, com saudade do quê? Agora presta atenção. Quando eles estavam bem em Jerusalém, estava tudo bem. Mas quando eles perderam, e muitas vezes isso acontece com a gente. A gente só dá valor para aquelas coisas que quando a gente tem, a gente não dá valor, mas quando a gente perde, a gente chora. É isso que está acontecendo aqui. Eles estavam com saudade daquele período. Ali nos salgueiros penduramos as harpas. Se a linguagem fosse atual, seria mais ou menos, eles penduraram a chuteira. E como tem gente que pendurou a chuteira, gente, na vida. Como tem gente que está ali parado com situações que aconteceram, não consegue deslanchar, não consegue avançar, e desistiram. Não consegue mais romper em nada na vida. Eles estavam assim, penduraram as harpas. O texto fala que ali os nossos captores pediam-nos canções e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cante para nós uma das canções de Sião. E eles falaram, como poderemos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Os levitas não tinham mais desejo de adorar. Os levitas não tinham mais desejo de abrir a boca em adoração, cantar hinos ao Senhor. Talvez você já teve uma vida tão cheia da presença de Deus. Você já teve um relacionamento tão grande com o Senhor. Mas são tantas as coisas que vêm acontecendo, que você não consegue mais abrir a sua boca em adoração ao Senhor. Você não consegue mais levantar suas mãos e se agradecer por tudo que Ele tem feito na tua vida. Porque as dificuldades, as situações que muitas vezes nos envolvem, faz com que a gente fique paralisado, gente. Isso é muito notório no texto. Mas presta atenção aqui, gente. Deixa eu falar um negócio para vocês. O período de cativeiro durou quantos anos? 70 anos.
Fala comigo assim, 70 anos. Fala assim comigo, um período. Eu não sei qual é o período que você está sofrendo, mas eu sei de uma coisa: o choro pode durar um período, mas a alegria vem logo, 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 logo ao amanhecer. Você pode estar passando por algumas situações, mas é um período, porque logo, logo, aleluia, vem algo da parte de Deus para você. Mas eu quero tentar aplicar o texto a partir de agora de uma forma um pouco mais rápida e objetiva. O período de cativeiro acaba. Ciro, rei da Pérsia, você vai encontrar isso lá no livro de Esdras, capítulo 1. Autoriza a volta do povo para Israel, a retomar suas vidas de uma forma normal e a reconstruir o templo. A gente vê que Zorobabel foi levantado para reconstruir o templo e Neemias foi levantado para reconstruir os muros. É o mesmo período, é a mesma época, gente, certo? E é nesse período que Deus usa o profeta chamado Ageu para falar com o governador de Judá chamado Zorobabel. E a conversa foi mais ou menos assim. Coloca para mim ali, Ageu capítulo 2, verso 2. Ageu, pergunta o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao resto do povo. 3. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. E é uma pergunta muito lógica, gente. Por quê? Porque o povo não viu uma maneira de começar uma reconstrução. Até porque o período que eles estavam vivendo era outro. Eles já não viam aquele período, não viviam aquele período de fartura. Aquele período que eles viveram lá atrás, com Salomão, era um período onde Israel estava no topo, gente. Davi era um rei de sucesso, Davi era um rei de conquista. Ele deixa o seu reinado e Salomão assume. A Bíblia fala que Salomão fez muito mais, conquistou muito mais ainda do que Davi. Então, aquele período de Salomão era um período de fartura. Agora, quando eles voltam do cativeiro e começam a reconstruir o templo, é um período pós-exílio, um período pós-crise. E normalmente quando a gente sai de uma crise, a gente sai meio derrubadinho, gente. Sim ou não? A gente está mais, não está naquela coisa toda não. A situação era difícil, o momento era horrível, a pobreza era evidente, a dificuldade era enorme, a crise era tamanha. E o templo de Salomão foi algo fenomenal. E o templo de Salomão era a referência para aquele povo. Aleluia. A Bíblia nos conta, a história nos conta, na verdade, que o templo de Salomão foi uma das 7 maravilhas dos tempos antigos, de tão exuberante que ele era, gente. Então, na cabecinha daquele povo, não tinha sentido reconstruir algo inferior, algo menor, algo mais simples do que aquele templo que eles tinham como base. Entende? Que era espetacular. Porém, o tempo era outro e as condições atuais eram outras. E aqui nós encontramos um grande problema, gente. Daqui para frente vocês vão começar a me ajudar a pregar. Por quê? Porque aquilo que era uma referência para o povo já não existia mais. Tinha sido destruído, tinha ficado no passado. Eles estavam presos a algo que já não existia. Lembranças de algo que passou, morreu, ficou para trás. E essa situação trazia para o povo um desânimo, uma frustração e uma paralisia. E isso impedia o quê? Impedia do povo reconstruir algo novo, mesmo aparentemente sendo menor. E foi nesse ponto que Deus colocou algo muito forte no meu coração. Porque tem muitas pessoas vivendo dessa maneira. Tem muitas pessoas que estão exatamente como esse povo, presa a situações que ficaram aonde, gente?
que já não existem, que ruíram, que caiu, que desmoronou. E as situações estão te impedindo de viver um presente extraordinário. Então o que Deus está querendo hoje aqui, gente? A te orientar a deixar coisas que já passaram para que coisas novas possam surgir. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo aí fala, amém, pastor? Estou entendendo. Então pensa comigo aqui, gente. Veja se é ou não uma questão de lógica. Se não já não existe mais, se já não existe mais, por que você está parado nisso? É só botar a cabecinha para pensar. Se já não existe mais, por que você está parado nisso? Então o negócio, o que Deus tem para mim e para você, não está mais no passado, mas sim no hoje, gente. Só que enquanto você não entender que passado é passado, aleluia, o seu passado sempre será um presente. Aleluia. E quem aguenta viver assim, gente? Fala para mim. Não permita que o seu passado seja um presente. Se tem um dia que você não consegue fazer nada, esse dia se chama ontem. Não dá para mexer mais no ontem. Sabe quando você percebe que um homem está morrendo? Sabe quando? Quando as suas lembranças são maiores do que os seus sonhos, gente. Quando você está vivendo aquilo que já... E se isso está acontecendo com você, pode ter certeza que tem alguma coisa muito, mas muito errada na tua vida. Mas pastor, eu já vivi tantas coisas incríveis lá atrás. A empresa que eu trabalhei era incrível. A casa que eu morei era incrível. O carro que eu andei era incrível. O relacionamento que eu tive era incrível. Eu não entendo nem como isso passou, como isso acabou. Deixa eu te falar um negócio aqui para você, meu filho. Entenda algo da parte de Deus. Por mais que tenha sido muito bom, não se compara com o que Deus tem para você ali na frente. Quem está entendendo? Fala para mim, eu estou entendendo. Aleluia. Paulo escreve algo muito interessante em Filipenses capítulo 3. Coloca para mim ali, Filipenses capítulo 3, verso 13. Olha o que Paulo escreve. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Fala comigo, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, mas fala com vontade, gente. E o que é que você faz com essa coisinha aí? Lê para mim, gente. Me ajuda a pregar. Não sou eu que estou falando, é Deus. Não tenho dúvida nenhuma que Paulo, quando escreveu esse texto, gente, ele deveria estar pensando sobre muitas coisas que ele ainda não tinha conseguido fazer. Mas uma coisa para ele era vital. Sabe qual que é? Esquecer do passado para viver coisas novas. Aleluia. Fala para alguém que está do teu lado aí agora. Chacoalha essa pessoa e fala assim: chega de chorar pelas coisas que ficaram para trás. Por mais que elas tenham sido muito boas. Aleluia. Agora você bate na mão dessa pessoa e fala assim: porque o que Deus vai fazer na sua vida, daqui para frente, será muito, mas será muito melhor do que as que ficaram para trás. Aleluia, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, gente, o teu passado pode até refletir no teu hoje, gente. Sim ou não? Coisas que nós fizemos lá atrás pode refletir no nosso hoje. Mas ele não tem força nenhuma para interferir no seu amanhã. Aleluia. É a sua postura a partir de hoje que vai definir o seu amanhã. Então faça o seguinte hoje: tire toda a força que o seu passado tem sobre você, para Deus derramar coisas novas a partir de hoje na sua vida. Aleluia. Coloca para mim ali, Isaías 43, verso 18. Esqueçam, não vivam aonde, gente? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado.
Você sabe que eu até entendo, gente, que se você pudesse, eu também, eu voltaria lá no passado para tentar arrumar algumas coisas. Quem fazia isso? Quem faria isso aí? Se desse para voltar, você voltaria lá atrás para fazer alguma coisa? Mexer em alguma coisinha que deu ruim? Deu ruim, você está aí sofrendo por aquilo que lá atrás você fez. Eu acho que muitas pessoas que estão fariam isso. Porém, nós temos que entender que isso não é possível. Você não pode, não tem jeito. Então esqueça ele e construa a partir de hoje algo extraordinário para que você possa viver amanhã. Aleluia. Presta atenção aqui no texto aqui, ó. Vamos voltar no texto aqui de Ageu. Ageu 2, verso 3. Olha aqui. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? A pergunta de Ageu para o povo é: quem de vocês viu o templo de Salomão naquele primeiro esplendor? Aquela belezura, aquela glória toda, cheio de ouro, prata, pedras preciosas, ônix, muita coisa linda. Quem de vocês viu esse templo no seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Presta atenção aqui, o povo estava vendo o templo de Zorobabel, que Zorobabel estava construindo. Só que o templo de Zorobabel, comparado com o templo de Salomão, era infinitamente mais simples, era infinitamente menor, era infinitamente diferente do templo de Salomão. Só que entenda o negócio, talvez você está hoje aqui como esse povo, porque o povo olhava para o templo de Zorobabel e eles não estavam vendo nada. Eles olhavam assim: o que é isso aqui perto do outro? Eu não estou vendo nada. E muitas vezes a gente está dessa forma, não vendo nada. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus é especialista em pegar o seu nada e transformar em... Deus é especialista nisso, gente. Você quer alguns exemplos? 1 Reis capítulo 17. Elias chega numa casa de uma mulher viúva, a viúva de Serepta. E ele chega naquele lugar, aquela mulher não tinha, tanto é que ela fala assim: olha, eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho aqui para mim, para meu filho, eu vou comer, nós vamos comer, vamos morrer. Eu não tenho nada. Aí Elias fala assim: pega o seu nada, entrega para mim, que eu vou fazer do seu nada muito. Muito. Diz a Bíblia que não faltou farinha e não faltou azeite, porque Deus é especialista em pegar o nada e fazer tudo. 2 Reis capítulo 4, uma viúva foi pedir ajuda para Eliseu. Ela tinha que pagar algumas dívidas. E sabe quanto ela tinha para pagar as dívidas? Nada. Aí Eliseu falou assim: me dá o seu nada, porque do seu nada eu faço tudo. João capítulo 2, Jesus é convidado para uma festa de casamento. E diz a Bíblia que acabou ou seja, não tinha mais. Aí Jesus fala assim: deixa que eu resolvo, me dá o seu nada, que eu vou fazer do seu nada muito. E vou além. O muito que Deus fez a partir daquele nada foi infinitamente melhor daquilo que existia na festa. Eu não sei se você está pegando. O que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje é infinitamente melhor e maior do que o que você viveu no seu passado. É muito, mas muito, muito maior. Entenda isso, gente. Deus é especialista em pegar pequenas nuvens e transformar em grandes chuvas. Deus é especialista em pegar coisas insignificantes e transformar em coisas extraordinárias. Aleluia. O que Deus hoje está pedindo para mim e para você, nesse dia que se chama hoje, é para você entregar a Ele o seu nada, porque Ele vai fazer disso muito. Mas como eu faço isso, pastor? Como é que eu rompo com essa dificuldade de sair do meu passado e viver coisas novas? O texto mesmo fala. Ageu, capítulo 2, verso 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem ao trabalho, ó povo de toda a terra. Então, para a gente romper com algumas coisas do passado, a gente precisa ter o quê? E isso é tão verdade que Deus fala 3 vezes. Porque a nossa dificuldade de romper com algumas situações é muito difícil, gente.
A gente deixar algumas coisas para trás para viver coisas novas, muitas vezes é muito difícil. A gente tem mania de querer levar, um defunto nas nossas costas. E Deus está falando assim, você tem que ter coragem para romper com essa situação e viver coisas novas. Então é necessário sim, você ter muita coragem e disposição para começar a partir de hoje, coisas novas na tua vida, gente. E o texto é muito louco, porque o texto fala assim, verso 5, verso 4, porque eu estou, quem está com o Vagi? Quem estava com ele, gente? Você está com medo do quê? O que está te prendendo para viver coisas novas? Porque Deus está falando assim, você tem que ter coragem. E quem está com você não é qualquer um, é o Senhor que está com você. É o Senhor que está com você. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Deus fez uma aliança, gente. Deus fez uma aliança com Abraão, Gênesis capítulo 15. Deus fez uma aliança com Isaac, Gênesis capítulo 26. Deus fez uma aliança com Jacó, Gênesis capítulo 28. Deus fez uma aliança com Moisés, Êxodo capítulo 19. Deus tem uma aliança com você, meu irmão. Coragem, eu estou com você, diz o Senhor dos Exércitos. Tem coisas novas surgindo na tua vida. Aleluia, tem coisas novas que estão surgindo na tua vida. Aleluia, olha o verso 6, gente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente, se for necessário, para que você mude de fase, mude de nível e viva coisas extraordinárias. Deus está disposto a fazer o que for necessário para que você viva coisas novas. Aleluia, aleluia. O texto é muito doido, gente. Olha o que o texto fala aqui no verso 5, no final. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está onde? Não tenham. Por que vocês estão com medo, gente? Por que a gente vive com medo, gente? O Espírito de Deus está entre nós. E Ele está falando para mim e para você, não tenha medo. Aleluia. E o texto continua falando para terminar. Ageu 2, verso 9. Coloca para mim ali. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos Exércitos. Tem duas promessas aqui nesse texto. Aleluia. Tem mais glória e mais paz. Eu quero profetizar na vida de vocês. Levanta as duas mãos para o céu. Tem algo novo surgindo na vida de vocês. E será com muito mais glória e muito mais paz. Algo novo está surgindo na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho. E será com muito mais glória e muito mais paz. Aleluia. Gente, agora presta atenção nesse versículo aqui, que a gente olha para esse versículo e é interessante, eu fiquei pensando nele ontem. O novo templo é menor do que o primeiro templo, sim ou não? Há de um templo um e do templo outro. Gente, vê se eu estou entendendo isso aqui, ou se eu estou meio louco. A Bíblia está nos ensinando que quanto maior o templo, menor a... Ou seja, quanto menor o templo, maior a... Aí eu entendi o que João capítulo 3, verso 30, ele estava falando. E ele falou assim, o que importa é que eu diminua para que a glória, o que mais importa é que eu diminua para que a glória cresça. E que templo é esse que nós estamos falando, gente? Paulo escreveu lá em Atos capítulo 7, verso 48, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o mesmo Paulo falou lá em 1 Coríntios 3,16, que eu e você somos templo do Espírito. E o Espírito de Deus habita em nós. Sendo assim, quanto menor você seja,
maior a glória de Deus. Quanto menor o meu ego, maior a... Quanto menor o meu eu, maior a... Quanto menor a arrogância na minha vida, maior... Aleluia. Quanto mais a prepotência sai da minha vida, maior a... Quanto quanto menor o orgulho na minha vida, maior a... Vocês estão entendendo? Quanto menor, aleluia, essa arrogância que a gente tem, essa vaidade que a gente tem, maior a... Quem quer viver coisas grandes da parte de Deus? O importante é que você diminua para que Ele cresça. Tem coisas que tem que sair da minha vida e da tua vida, para que a glória de Deus seja derramada na tua vida. Eu quero viver muita glória de Deus, mas tem coisas em mim, tem coisas em você, que precisam diminuir, para que Ele cresça. Se coloque de pé em nome de Jesus.